Aí galera, hoje aqui estou até de preto, porque hoje é um dos dias mais negros de uma história alviverde, né? Infelizmente eu venho aqui para falar um pouco de Palmeiras 0, Flamengo 1, final da Libertadores de 2025. Um jogo em que jogávamos praticamente o nosso ano, porque o Abel abriu mão da disputa do Campeonato Brasileiro depois de 5 rodadas, 15 pontos disputados e apenas 2 vencidos numa reta final de campeonato. O Abel quis jogar todas as fichas dele numa final de Libertadores, onde tudo podia acontecer, inclusive o que aconteceu, né? Mas o que não podia acontecer era, num momento tão importante como esse, um Palmeiras totalmente sem atitude, um Palmeiras é, perdido até taticamente em alguns momentos. O Flamengo encontrava muita facilidade já no primeiro tempo em, em jogar pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, ali no espaço que deixava entre o Murilo e o Piquerez. Inclusive algumas vezes batendo cabeça, acharam algumas jogadas por aquele lado. Um Palmeiras que tecnicamente não se encontrou em momento nenhum do jogo, acho que tirando Gustavo Gomes, que mais uma vez foi um espetacular, evitando gols do Flamengo, e até no final do jogo mais uma vez virando centroavante, né? O Bruno Fux, que foi um guerreiro, já antes da entrada que sofreu do Pulgar, estava fazendo um jogo muito seguro, anulando o Bruno Henrique, segurando alguns momentos de perigo do ataque do Flamengo. E o Vitor Roque, que lá na frente, ao mínimo, tentou segurar a bola, cavar algumas faltas lá para que o Palmeiras tivesse algum respiro durante o jogo. Porque era um time que não criava nada, não tinha nenhuma construção, apostava muito e somente numa bola longa que não fazia sentido. O Flamengo também tomava muitas precauções quanto ao Palmeiras. Foi um jogo muito estudado, muito mais pensado do que realmente jogado, mas o Flamengo buscou jogar. Acho que a grande diferença entre o Flamengo e o Palmeiras é que o Flamengo, mesmo respeitando muito o Palmeiras, buscou jogar em algum momento do jogo e teve raras oportunidades, mas pelo menos tentou. Eu acho que o final de tudo premiou o time que tentou lutar. Até mesmo porque depois de um primeiro tempo apático, acho que a expectativa, não só minha, mas de todo palmeirense, era de um vestiário em que o Abel fizesse como já fez muitas vezes, buscado alternativas, tentado alterar alguma coisa, porque era claro que aquilo não estava dando certo. Sobretudo, eu coloco ali o Kelvin, que fez uma partida ridícula, culminando até mesmo no lance que origina o gol do Flamengo, que é uma bobagem numa bola disputada entre o Fux e o zagueiro do Flamengo, a bola sobra. Numa dúvida, meu amigo, numa final de Libertadores, você manda essa bola para lateral, você manda essa bola lá no Rossi, você fazia alguma coisa totalmente diferente do que ele deixou, porque ele deixou ali um escanteio, uma bola parada, talvez uma das poucas coisas que pudessem realmente definir o jogo. É um jogo muito pensado, um jogo que não estava tendo lá grandes oportunidades para nenhum dos dois lados, mas pelo menos o Flamengo tinha um certo controle, porque o Palmeiras não conseguia trocar 3 ou 4 passes. Era sempre ou erros simples, né, de uma construção de jogadas, ou então essas bolas longas aí pelo Carlos Miguel, pelo próprio Gustavo Gomes, que errou também algumas inversões. Mas em nenhum momento o Palmeiras buscou construir o que o Palmeiras muito fez nos meus melhores momentos da temporada, que era aquela bola saindo de trás, tocando de pé em pé. Nós não tivemos, mais uma vez, nenhum primeiro volante, né? Porque o Abel escolheu, e na minha opinião, o Fux não jogou de volante, o Fux foi um terceiro zagueiro mesmo, bem posicional, com o Kelvin e o Piquerez pelos lados, o Andreas e o Veiga no meio campo, e o Alan, o Lopes e o Roque ali na frente. E aí o que é mais surpreendente ainda, né, rapaziada? Quando a gente toma o gol e o Abel finalmente escolhe tirar o Rafael Veiga para colocar o Felipe Anderson, que entrou muito mais ligado do que estava em campo Rafael Veiga e todo o meio-campo do Palmeiras.
o Abel ainda me faz aí que o que para mim definiu o jogo, que é a substituição do Alan pelo Facundo Torres, um Facundo Torres inoperante. Quantas vezes a gente fala aqui já que o Facundo não oferece nada para esse time do Palmeiras, é o jogador mais inexplicável que tem, água de salsicha, é o cara que não faz diferença para nada, não conta para nada. E isso acabou, para mim, ali fechando tudo, né? Ainda tivemos aquela jogada no finalzinho do jogo ali, já numa abafa muito grande, que o Lopes faz um cruzamento, o Gomes divide com o zagueiro do Flamengo, a bola sobra no Vitor Roque, que chuta travado no zagueiro, e nem contou como finalização, né? Porque como a bola foi travada e foi direto para a linha de fundo, o Palmeiras terminou a final da Libertadores sem sequer finalizar uma bola a gol. E isso sim causa estranheza. Posso falar aqui da entrada do Pulgar, que real poderia ter mudado o jogo, mas eu acho muito pobre e muito clubista da minha parte se eu falasse que esse momento decidiu até porque o Palmeiras não jogou. Se o Palmeiras tivesse tentado jogar, eu acho que aí sim a gente poderia colocar que esse momento teria definido. Mas como o Palmeiras simplesmente tentou travar o Flamengo e abrir mão, abdicou de jogar futebol, eu acho que é muito injusto e pouco inteligente da parte de quem faz justificar a derrota do Palmeiras a um momento do jogo que não mudou e não alterou absolutamente nada do que foi a postura, a inteligência e tudo o que fazia esse Palmeiras, que tinha 30 gols feitos na Libertadores. Foi o único jogo, junto com a semifinal com a LDU, que o Palmeiras não fez gol, mas foi o único jogo ao qual o Palmeiras sequer teve chances de fazer um gol. Então fica aí a experiência, a expectativa e o desejo que 2026 seja um ano muito diferente. E eu acho que se nós passamos num ano de reformulação, por que não pensar que a reformulação também pode passar pela comissão técnica? Ciclos vitoriosos se encerraram para jogadores que o tempo passou e infelizmente não conseguiram acompanhar. Por que não pensar que a comissão técnica também pode fazer parte disso? Porque quando você muda 17, você dá um novo elenco na mão de um treinador e ele mesmo assim, no dia 29 de novembro, nós não sabemos qual é o time titular do Palmeiras. Então eu acho que a reformulação tem sim que passar também pela comissão técnica, como muitas vezes já disse aqui em live. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre disse que vencendo ou perdendo, para mim 2025 deveria ser o marco do final da gestão de Abel Ferreira. Mas e você, palmeirense? Como você viu essa final de Libertadores e o que é a sua expectativa para o ano de 2026? A reformulação continua, espero que passe pela comissão, mas se não passar também, tem algumas coisas que nós precisamos olhar e muito para esse ano de 2026. Precisamos de um lateral direito, Kelvin e Giai, muito abaixo. Gastamos 16 milhões de euros na nossa dupla de primeiros volantes, seja com Aníbal Moreno, seja com Emiliano Martínez. Nenhum deles entregaram a ponto de estar em campo numa final de Libertadores. Nós não temos ainda um segundo volante, porque o único que nós temos hoje, que é o senhor Lucas Evangelista, está machucado. Não sabemos a que ponto de 2026 ele volta. E precisamos de alguém ali mais à frente para tentar ajudar também, porque a gente não sabe também em qual momento o Paulinho vai estar à disposição e 100% para ajudar o Palmeiras no começo de temporada. Sangue e suor, feliz 2026, palmeirense. Avante palestra.